Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E como estamos estudando a Bíblia, temos um presente para você, um planner gratuito para o seu estudo bíblico. Só clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Muito bem, jornadeira maravilhosa. Nesse momento, eu imagino daqui, já visualizo você com a sua Bíblia nas mãos, com o seu planner, que se você não tem, o link, como eu já disse, está aqui na descrição desta live, você pode baixá-lo gratuito, e também o seu caderno, seu diário espiritual, seu caderno que você escolheu para fazer as suas anotações. Hoje vamos dar continuidade ao Evangelho de João, parte 2, nós leremos dos versos 25 até o 71 em duas porções. A primeira é Jesus, o pão da vida, versos 25 até o 59, e depois as palavras de vida eterna do verso 60 até o 71. Vamos lá? Encontrar promessas, ordens, princípios e o que Deus tem preparado para nós hoje. E se você quiser colocar, não sei se você sabe, mas no YouTube tem o canal de velocidade, você pode colocar aí no 2, que a gente lê mais rápido e você pode ainda otimizar o seu tempo, se falta de tempo for desculpa para você ler a Bíblia. Então, vamos juntas. Jesus, o pão da vida. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Versos 27 é uma ordem, e o 26 eu coloquei como princípio. 28. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam nele, que ele enviou. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. E eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como dizem as Escrituras Sagradas, do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O 32 também eu coloquei como princípio. Versos 34. Queremos que o Senhor nos dê sempre deste pão, pediram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Olha que promessa seguida de princípios sensacional. Eu vou colocar nas promessas o verso 35. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo.
Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vieram a mim, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. O versos 37 é uma promessa muito linda de que Jesus nunca vai nos abandonar. Versos 39. E a vontade de quem me enviou é esta, a vontade de Deus para com Jesus, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que ressuscite todos no último dia. Outra promessa. Se você crê em Jesus, você não vai morrer, você vai ressuscitar. Versos 40. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho, Jesus, e creem nele, tenham a vida eterna, e no último dia eu ressuscitarei. Pois é, você não está aqui para poder comprar só carro e casa. Você está aqui para, com o seu carro e sua casa, trabalhar a favor do anúncio do reino, para você ressuscitar. O que nos espera é muito mais importante do que o aqui, agora. Versos 41. Eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. Quem é que esse Jesus acha que ele é na fila do pão? E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Ai, como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu, parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, o que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus, e todos que ouvem um Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Gente, ninguém tinha visto Deus. Nós já lemos isso aqui várias vezes. Ninguém viu Deus. E Jesus disse, eu vi o Pai. Imagina o escândalo que foi isso aqui. Versos 47. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Mais um princípio. Quem crê tem a vida eterna. E promessa, né? Princípio seguido de promessa, 47. Nossa, só esse pedacinho aqui já encheu tudo. 48. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morrerão. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir. Já não foi só reclamar não, foi discutir entre si e perguntavam, como é que esse homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Olha só, quem não tem a mente transformada pelo Evangelho ouve tudo de forma literal. Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu nele. O Pai que tem a vida eterna foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Gente, dos versos 53 até o 58 é promessa, viu? É a promessa do pão da vida.
Agora vamos para as palavras de vida eterna. Verso 60. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e ainda insistiram reclamando. Ai, o que ele ensina é muito difícil. Muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia quem iria traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Por quê? Porque é difícil entender Jesus. Nós vamos falar muito isso na hora da mensagem. Então ele perguntou aos 12, porque ele já estava perdendo seguidor. O que ele estava dizendo já estava incomodando tanto ao ponto das pessoas desistirem de segui-lo. Algo comum hoje? Então ele virou para os 12 e perguntou: será que vocês também querem ir embora? Se quiser, pode ir. Imagino que ele pensou, né? Poxa, será que vocês também que estão aqui me acompanhando de perto, sendo treinados por mim? Simão Pedro respondeu: quem é que vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dá vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse: fui eu quem escolhi todos vocês, os 12. No entanto, mesmo assim, um de vocês é um diabo. Gente, imagina se era fácil ouvir esse homem, gente. O cara encantoava o povo na parede, falava de um jeito que ninguém ouvia. Pedia, perguntava: e aí, você vai me seguir? O cara respondava: é claro que sim. E ele ainda fala: então tá, então já vou dizer, o negócio é o seguinte: um de vocês ainda é o diabo. Gente, ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá uma pausa nesse vídeo. Guarda 1 minuto de silêncio para Deus ministrar no seu coração. Muito bem, depois do minuto de silêncio, qual é a mensagem de Deus para nós hoje? Gente, eu acho Jesus assim doidão, né? Doidão. Meu Deus, eu fico olhando e pensando, é muito massa imaginar como era para os discípulos tá com ele ouvindo tudo isso, não é verdade? Mas vamos lá, algo importante no verso que a gente vê no 27, quando ele fala assim: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida inteira. O que Jesus quer dizer com isso? Jornadeira, não se esforce pelas coisas da terra. Não se esforce, não trabalhe exageradamente além do normal para conquistar coisas terrenas, mas busque trabalhar para conquistar as coisas eternas, as coisas do alto. Por isso tanta gente cansada, tanta gente esgotada, tanta gente infeliz. Por quê? Porque ela condiciona o esforço dela em ter coisas, achando que coisas vão preencher vazios interiores. O nosso vazio interior, e esse vazio existe pelo pecado que adentrou a nossa vida, quem preenche são as coisas eternas, são as coisas de Deus. É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então nós temos que trabalhar aqui para treinar, anunciar e Deus nos recompensar com aquilo que é necessário para nós. Gente, é um princípio muito claro. Rafa, então qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso ministério? Então eu sou casada para quê?
Eu trabalho para quê? Para crer, confiar e se relacionar com Jesus Cristo, conhecê-lo ao ponto de viver uma experiência avassaladora e você ser tão apaixonada que tudo que você faz na sua vida transmite Jesus para anunciar a boa nova e salvar vidas. Gente, nós precisamos compreender que nós estamos aqui em treinamento, nós estamos aqui para passar na porta, para passar na catraca, porque o que nos espera é muito mais do que esta vida rasa da terra. Meu Deus, quando que a nossa ficha vai cair? Gente, quando ele fala dessa didática do pão, Jesus não veio dar pão, ele veio ser o pão. Ele é o pão. Jesus não veio te dar algo para te satisfazer, jornadeira. Ele não veio para ser sua satisfação. Ele não veio te dar satisfação, ele veio ser sua satisfação. Ele não veio dar algo para nos curar, ele é a cura. Ele não veio te dar algo para te salvar, ele é a salvação. Está nos versos 35, se você ler. Eu sou o pão, quem me comer terá a vida eterna. O Senhor que nós precisamos nos relacionar e crer. Gente, nós precisamos parar de ler versículos e sermos o versículo aqui na terra. Nós temos que parar de sermos ouvintes da palavra e tornar-nos praticantes dela. O Senhor que cremos não tem nada para nos ofertar. Sabe por quê? Porque Ele é. Ele é o eu sou. Esse eu sou que João vem nos mostrando neste evangelho. Está claro. Gente, para mim está tão claro a armadilha do mundo, do diabo em nos convencer em ter coisas. Quando nós buscamos isso de forma desenfreada, ter coisas, nós desqualificamos o eu sou de Cristo em nossa vida. Nós passamos a deixar o eu sou de Cristo de algo desconsiderável. Nós desqualificamos a suficiência de Deus em nós. Por isso essa autossuficiência tão grande, por isso essa gana grande de ter. Deus é tudo que precisamos quando estamos em desafios na vida terrena. Por isso, quem cumpre princípios vive das promessas de Deus, porque está claro em Mateus, nós lemos lá no Sermão da Montanha, quem colocar Deus em primeiro lugar, Ele providencia não o que você quer, mas o que é necessário para nós. Nós estamos desqualificando Deus quando nós acordamos durante o nosso dia e não colocamos Deus na nossa agenda e buscamos freneticamente por ter coisas. Gente, vocês imaginam o rosto de Jesus lá do céu olhando para nós comemorando o Natal? Vocês pararam para pensar? Como vocês imaginam que é o rosto de Jesus? No número aqui de terra, de pessoas na terra, comemorando o Natal. Como vocês acham? Pessoas se rendendo ao pecado da gula desenfreadamente? Jesus que veio alimentar os pobres, a gente faz o quê? Desperdiça comida. E ele veio para dar comida para os pobres, né? Ele veio sanar a fome dos famintos. E a gente até que piora esse processo, não só espiritualmente, com tanto desperdício de comida. Como você vê o rosto de Jesus no dia em que ele nasce, as pessoas comemorando embriagadas, bêbadas, amando mais a bebida, amando mais o álcool do que a essência da festa. Pessoas fadadas ao pecado da preguiça, não conseguindo ir ao culto ou ir à missa. Por quê?
porque estão atoladas no sofá de ressaca. Como vocês acham isso? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Crer em Jesus, gente, vai nos ressuscitar e dar a vida eterna. As pessoas precisam parar para pensar, quando eu morrer, eu vou para onde? Tá tão claro, céu ou inferno. E detalhe, quem lê a Bíblia e pratica sabe, é um fogo ardente eterno. Aí você pode me perguntar, Rafa, como comer esse pão que está explicando aqui nessa passagem? Quando fala do comer o pão, é uma referência para crer. E aqui uma forma é confiando. 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 Nós temos que crer. No verso 47 diz, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Crer é confiar. Rafa, e o que a gente vai comer? Que pão é esse? É o Evangelho. Toda a nossa confiança e satisfação está na cruz. Comer o pão é comer o Evangelho. E para nós que comungamos a fé católica, ainda tem algo mais significativo, que é a Eucaristia. É viver uma vida eucarística profunda, profunda, profunda. Quando você não vai à missa, você deixa de comer o pão, literal. E esse pão é o renovo de Jesus, lotando a sua padaria do corpo humano, da sua mente, da sua psique, do seu espírito, para você vir para a terra alimentada. E aí a gente vai para as partes finais, as palavras de vida eterna. Depois que Jesus explicou isso aqui tudo, os seguidores que estavam lá ainda foram reclamar. Não, tá muito difícil entender o que esse homem está falando. Você não tem desafio de entender a Bíblia? Pois é, tá muito difícil de entender isso tudo, tá muito complicado. Nossa, tá complicado demais. Falar que está muito complicado entender Jesus é falar, não quero comer desse pão. E eu vou te dar 2 razões porque a gente não come desse pão. O que é comer o pão? Ler, aprender, meditar e praticar o Evangelho. Por que a gente não faz isso? Por 2 coisas. Primeiro, familiaridade. Tá lá no versos 42. Lá no versos 42, quando diz assim, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? A familiaridade gera incredulidade. O profeta, ele não evangeliza na terra dele. Por quê? Porque a familiaridade gera em nós incredulidade e desqualifica a ação de Deus em nós. A gente fala, essa Rafaelinha aí, conhece essa menina, mora aqui na Fama, faz nada não. Essa povo lá de casa só fala. Ou seja, a familiaridade gera incredulidade. E quando que a fé nasce? Por meio da intimidade. Então tem muita gente indo na missa domingo, ouvindo a palavra no domingo e de segunda a sábado vive como incrédulos. Por quê? Porque não tem intimidade. O que gera fé em nós não é ouvir o sermão. O que gera em nós é decidir praticar o que ouviu no sermão. O que gera a intimidade em nós não é só ler a Bíblia ou ter a Bíblia em casa, mas é ler e decidir praticar o que está escrito nela. E a segunda coisa que não faz a gente comer o pão que é Jesus é porque é indigesto, é difícil, vai exigir de mim esforço. Eu vou ter que parar de beber? Eu vou ter que parar de comer desenfreadamente? Nossa, eu vou ter que deixar que Jesus governe a minha vida? Nossa, eu vou ter que fazer coisas que... Vou ter que ir à igreja? Vou ter que fazer trabalho voluntário? Vou ter que servir na missa? Vou ter que deixar de fazer coisas que eu gosto para poder estar... No seu subconsciente, no meu subconsciente, é isso. Eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto para fazer as coisas que Deus quer que eu faça?
Isso é indigesto. Entender a Bíblia é chato. Não atende os meus desejos humanos. Inconscientemente é por isso que a gente não come o pão. Seguir Jesus, jornadeira, é entender que Ele é Deus e nós somos servas. Simples assim. Nós estamos aqui não é para ser servida, é para servir. Nós estamos aqui para vender o pão e não ser dona da padaria. Caiu a ficha? Hashtag entendeu o seu lugar na fila? É nesse nível de submissão que a gente tem que chegar. Eu não sou dona da padaria. Eu só estou aqui para vender, entregar e te falar quão bom é esse pão. E isso, gente, é indigesto. Isso é desafiador. Isso é inaceitável. Mas vamos, nós precisamos ir. Por quê? Porque sabemos que só o Senhor tem palavra de vida eterna. O carrão do ano não vai fazer você passar na catraca. Rafa, que catraca é essa? Quem estudou a missão, a jornada do propósito, sabe do que eu estou falando. E passar na catraca é o dia que você morrer, você encontrar com Jesus e ir para a vida eterna. É o mistério da fé. Mas só vai quem compreender o seu lugar na fila do pão. E o seu lugar na fila do pão nada mais é que servir o pão. O pão é Jesus e o dono da padaria é Deus. E você é uma serviçal. Dói, não dói? Você é uma serviçal. Eu sou uma serviçal. Nós estamos aqui a serviço. É indigesto, não é? Porque o mundo diz para nós que a gente tem que estar onde? No pódio, no primeiro lugar, com carrão do ano, com milionário, com dente de porcelana, com corpo reformado, morando. Rafa, não pode nada disso? Pode, desde que você compreenda que isso é nada e Deus é tudo e que a riqueza terrena serve para você potencializar, impulsionar o propósito de Deus aqui na Terra. O recurso, dinheiro, os bens materiais terrenos nada mais são que recursos para impulsionar propósito. O que é isso? Patrocinar o anúncio do reino. Ele não pode tornar-se rei. Por isso a frase fortalecedora de hoje é essa: é possível ser feliz com um pouco de Deus aqui na Terra, porque Ele é o tudo que necessitamos. É possível ser feliz com um pouco de Deus aqui na Terra, porque Ele é o tudo que necessitamos. Muito bem, felizes estudando a Bíblia para juntas aprendermos e aplicarmos a palavra de Deus no campo. Por isso, jornadeira, aprendeu? Aplica. Boas práticas. E lembre-se sempre, vai para o campo munida do Espírito Santo que habita em você pela força do batismo. E se você gostou do que ouviu, compartilha, já dá aí o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário. Isso impulsiona e faz com que mais pessoas tenham acesso a esse momento. Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional.